Oi, meu nome é Tatiana Malcher, sou bolsista do PIBID e nesse vídeo falaremos sobre o projeto do espectrofotômetro falante. Tá, mas o que é um espectrofotômetro e o que é espectrofotometria? Espectrofotometria é um método analítico usado para medir a quantidade de luz absorvida em diferentes comprimentos de onda que atravessa a solução com a amostra. Assim, o espectrofotômetro é o equipamento utilizado para realizar essa medição, onde ele vai medir tanto a transmitância quanto a absorvância. A transmitância é a fração da radiação incidente transmitida através da solução, e a absorvância é a parte da radiação incidente que foi absorvida pela solução. Então, neste trabalho, a gente vai abordar o projeto do espectrofotômetro falante, que atende deficientes visuais em experimentos de espectrofotometria na região da luz visível, pois é muito importante a inclusão desses alunos, visto que a química é uma ciência pautada na manipulação, experimentos e na observação dos fenômenos físicos das transformações químicas. O aparelho permite ao operador selecionar no aparelho o idioma de sua preferência e está disponível em 6 linguagens, que é o alemão, espanhol, francês, português, italiano e inglês. Para a implementação de voz no espectrofotômetro foi utilizado um código e bibliotecas Talks no Arduino com a linguagem C++, que vai emular o chip TMS5220 da Texas, que era um sintetizador de voz. Os chips do modelo TMS52 foi um circuito integrado desenvolvido com base no modelo matemático denominado Linear Predict Coding, LPS. Bem, esse LPS fornece uma representação do envelope espectral do sinal do discurso. Ele assume que o sinal pode ser previsto por uma combinação das amostras anteriores P, de acordo com a expressão que está sendo mostrada no vídeo, onde a K são os coeficientes de previsão linear e a N é o erro no tempo N. E essa equação equivale ao modelo fonte-filtro para a voz, onde a função fonte é igual ao ganho constante vezes o erro no tempo N. Para um ganho constante G, o filtro é chamado de OPOL, com a função de transferência H descrito pela equação mostrada no vídeo. Para intervalos curtos, é possível obter uma estimativa de AK, minimizando a soma do erro quadrático. Portanto, para simular digitalmente a voz humana, o chip TMS5220 divide as formas de onda da fala em quadros de 25 ms. Estudos mostraram que para cada escala adequada dos bits codificados, um comprimento de bloco de 64 amostras é ideal para um código de fala de 24 KB. O TMS5220 foi projetado para uma taxa de amostragem de 15 kbs. Portanto, requer 40 amostras por segundo, ou seja, uma frequência de amostragem de 40 Hz, que consiste em quadros de 25 ms. 3 parâmetros de código de voz, frequência, energia e coeficiente de reflexão são empregados pelo sintetizador de voz para refazer o sinal de onda sonora. O padrão de energia indicado a intensidade de onda sonora no quadro. Os coeficientes de reflexão podem variar de 1 a 10, sendo utilizados para definir o filtro de rede digital que simula o trato vocal. As vozes com o sotaque do idioma foram geradas pelo pacote de voz do sistema operacional do Windows 10. Quanto à construção das peças do equipamento, elas foram primeiramente projetadas no Alibre Designer, que é um programa de CAD 3D, e depois elas foram impressas na impressora 3D, que ela é fotossensível. O funcionamento do espectrofotômetro é dado por uma fonte de luz, que no caso utilizamos um LED RGB, um suporte para a cubeta, onde vai ser colocado a cubeta com a solução, e um outro LED RGB, só que no caso esse vai ser um diodo, que vai ser utilizado como um fotodetector, o qual ele vai transformar a conversão do sinal da radiação eletromagnética que foi captada em dados que é convertido na programação. E além do uso para implementação de voz, a plataforma de desenvolvimento de hardware e software Arduino Uno também foi usada para algoritmos que realizam a varredura do fotodetector, como já havia falado antes, que fazem o LED RGB trocar de cor e também permite o display funcionar. O espectrofotômetro falante ainda não é completamente funcional, pois é necessário unir os códigos de programação e integrar as partes de aquisição de dados, a varredura com os comprimentos de onda e a emissão de som.
Ou seja, é preciso unir todos os códigos de programação para o funcionamento do espectrofotômetro. Bem, esse é o circuito integrado, onde contém os LEDs, o conector de áudio e o display que estão conectados com o Arduino. E essa é a demonstração do funcionamento do LED RGB CMD, no qual ele vai apresentar as cores na faixa da luz visível. E agora o teste da programação das vozes, onde ele fala as palavras 0, 100 ou 100 e 1000. O ruído gerado é devido aos parâmetros de vozes estarem em 8000 kHz, 16 bits mono, e a qualidade é semelhante aos dos antigos telefones analógicos.